seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Cosmo Alma. Eu sou Alexandre P, você está na Rádio Tropical Web Brasil e, por incrível que pareça, são 17 horas em ponto do dia 24 de fevereiro de 2026 e eu estava morrendo de saudade de vocês. Semana passada a gente não teve programa por conta do feriado de carnaval. Fevereiro pegando fogo é o tema do dia, basicamente. Mas antes da gente falar dos temas do dia, eu tenho que agradecer o pessoal que sempre manda mensagem aqui para a rádio, aqui para o programa. Então eu tenho que agradecer e continuo me espantando com o alcance do programa. Então, gratidão a todos vocês que estão aí me assistindo e principalmente ao pessoal que interage muito com a gente aqui no programa. E aí eu quero agradecer o pessoal de fora do Brasil primeiro, Marie Dubois, de Lyon, da França, Luca Bianchi, de Milão, da Itália, Sofia Martinez, de Barcelona, da Espanha. Esse grupo está sempre com a gente aqui, gratidão pela audiência. João Pedro Fernandes, de Porto, em Portugal, estão passando um pequeno sufoco lá. Giulia Romano, de Roma, Pierre Lorraine, de Marsella, na França, e Ana Rodrigues, de Portugal, Lisboa. Carlos Herrera, de Madrid, na Espanha, Thomas Vandermeer, de Amsterdã, Holanda, Isabela Conte, de Florença, na Itália. Gratidão pelas mensagens de carinho, gratidão pela audiência. E aqui no Brasil a gente tem uma audiência firme, importante, que eu quero também agradecer nominalmente aqui a Mariana Souza Pereira, aqui do Rio de Janeiro, Roberto Carlos Mendes, de São Paulo, capital, Fernando Oliveira Matos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, André Luiz da Costa, de Curitiba, no Paraná, Juliana Martins Ribeiro, de Salvador, Axé, Bahia, Paulo Henrique Ferreira, de Brasília, Distrito Federal, Carla Regina Nascimento, do Recife, em Pernambuco, Marcelo Augusto Teixeira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Simone Aparecida dos Santos, de Campinas, São Paulo, e Leonardo Barbosa Vieira, de Fortaleza, no Ceará. A todos vocês que mandaram mensagens, a todos vocês que mandaram mensagens, mas não tiveram as mensagens selecionadas, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui comigo no dia de hoje, dia 24 de fevereiro. E hoje, os temas do dia são: o mês de fevereiro. O mês de fevereiro ele está sendo um curta-metragem do que a gente vai experimentar muito ao longo do ano. E a gente vai falar também de Mercúrio retrógrado, dia 26, o famoso depois de amanhã, e a gente vai falar um pouco desse Mercúrio retrógrado. E por conta desse fevereiro desse jeito, porque foi uma inspiração que me veio de fazer esse programa hoje um pouquinho diferente, exatamente por conta disso. O menor mês do ano, ele está interminável, ele está gigante, ele não acaba. A gente teve um carnaval no meio do caminho, tanta coisa acontecendo, e óbvio, não por nada, a gente astrologicamente está vivendo em fevereiro o mês mais agitado no céu do ano inteiro. Só que é uma agitação que ela não vem e vai não é uma lua do dia que daqui a 2 dias ela já mudou de si. Não, são movimentos que vão perdurar por alguns anos, meses, anos e até décadas, e que vão mexer muito com esse nosso planetinha. Então, assim, a gente teve programa dia 3, a gente teve programa dia 10, em fevereiro, tá? Não tivemos no dia 17. Mas me impressionou muito no programa do dia 10 ter feito o programa. E aí, como toda semana a gente faz, eu dei as previsões da semana, que já dizendo, olha, o mês está agitado, o mês está mexidinho. E aí, chego em casa no dia 10, depois do programa, a televisão estava ligada num canal de notícia, e aí estava lá fazendo minhas coisas, jantando e tudo mais, e entrou uma notícia atrás da outra, basicamente
de tudo que eu tinha previsto para aquela semana inteira. E é importante que vocês entendam que quando eu digo assim, quarta-feira está muito propenso para determinada situação, pode acontecer 1, 2 dias antes, pode acontecer 1, 2 dias depois. É a energia que está circulando ali. E a gente está com essa energia de fevereiro que ela está dando cambalhota. Então, assim, eu até anotei para não esquecer das notícias do dia 10 que eu cheguei em casa. E aí veio uma, veio duas, veio três, veio quatro, aí eu parei para prestar atenção. Peguei lá, anotei tudo, exatamente para não esquecer. E aí, só para vocês terem uma ideia, do dia 10, terça-feira, dia 10. Olha só as notícias do dia, tá? Estava acontecendo as Olimpíadas de Inverno, que se encerrou nesse final de semana último, lá em Milão, na Itália. E aí, pela primeira vez, e o que é raro de acontecer, atletas americanos dando uma entrevista coletiva depois de uma competição onde eles tinham ganho uma medalha de ouro para tocar hino e tudo mais. E os atletas estavam ali criticando a atuação do governo, principalmente daquela milícia, né, chamada ICE nos Estados Unidos, que está caçando imigrante ilegal, que já matou os cidadãos americanos. E eles estavam ali se dizendo, estadunidense dizendo isso é raro, tá? Eles estavam ali explicitando a vergonha de estar representando aquela bandeira e aquele país naquele momento. E aí, quando eu ouvi essa notícia, aquilo reverberou dentro de mim como isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Mas até então não tinha dado atenção. Aí, segunda notícia, os Estados Unidos, de novo os Estados Unidos, acabaram de posicionar mísseis em uma base militar no Catar, já mirando o Irã, porque o Irã está pegando fogo. Acho que vocês estão acompanhando o noticiário. E aí já foi a segunda notícia, já me chamou mais a atenção. Veio a terceira notícia, o presidente da Colômbia deu lá uma declaração onde ele disse que escapou de um atentado. Eram umas declarações meio estranhas, mas o curioso é que vinha um movimento de América Central, ou América em geral, de convulsão social. E aí não à toa a gente teve aquele movimento do México ontem, mas eu vou chegar no México. Por enquanto eu estou só no dia 10, tá? Lá na Colômbia. Aí, notícia seguinte, pela primeira vez na história, duas das maiores big techs do planeta, a Meta, que é dona do Instagram, né, e YouTube, enfrentando processos sobre vício das redes sociais, que as redes sociais te viciam a ficar ali presos naquele looping temporal de uma rede social. Então, pela primeira vez na história, essas grandes empresas enfrentando processos judiciais de larga escala, tá? E aí eu tinha falado nas previsões da semana situações envolvendo crianças, escola, ainda falei parque de diversão, passeio escolar. Bom, próxima notícia. Tiroteio em escola do Canadá deixa 9 mortos e 25 feridos. É surreal. Para fechar a tampa do dia 10, tem mais duas noticiazinhas. Uma de um ministro do STJ aqui no Brasil. Ele foi afastado depois de 2 denúncias de importunação sexual. E por último, que eu venho falando aqui, muito de pane elétrica, que é uma coisa que a gente vai vivenciar ao longo do ano todo praticamente, tá? Muitos períodos de problema com eletricidade. Um avião na Somália, ele saiu da pista logo depois de decolar por uma pane elétrica e fez um pouso de emergência na praia, graças a Deus, sem vítima. Mas de qualquer forma, eu fui dormir muito tarde porque eu comecei a ver uma notícia atrás da outra e ali me inspirou. Quer saber, já que não tem programa dia 17, no dia 24, antes do mês acabar, porque o mês ainda não acabou,
eu vou fazer um programa muito especial falando sobre o mês de fevereiro. Então, hoje o programa está um pouco diferentinho no formato, mas eu preciso falar disso tudo porque é o que a gente está vivendo e é o que a gente provavelmente vai viver por algum tempo ainda, tá? Então eu já vou começar aqui com eventos climáticos, que é o que a gente está mais vivendo nesse momento. Eu botei como top 1 aqui, porque é impressionante como o mês de fevereiro está trazendo muito evento climático atípico, né? Então a gente viu muito mais em Portugal, mas também aconteceu na Espanha, sofrendo com temporais, ventania, tufão, furacão, alagamento, chuvas devastadoras e deixando boa parte da população sem energia elétrica. E de novo, essa questão de energia elétrica vai ser uma constante ao longo do ano, tá? A gente precisa ter um bom cuidado com isso. E aqui eu estou falando de pane em todos os sentidos, tá? A gente pode ficar sem energia elétrica, a gente pode ver panes elétricas, ou a gente pode ver, já que é um ano de Marte, um ano de incêndio, já falei aqui, a gente pode ver novos incêndios acontecendo por questões de curtos elétricos, tá? E aí a gente está experimentando aqui no Brasil um corredor de umidade gigantesca vindo da Amazônia, o que é normal para essa época do ano, Mas o que está atípico é muita água em abundância, numa quantidade nunca vista, muito grande. Então, como eu fechei a pauta no domingo, eu ia falar que São Paulo vinha sendo o estado mais atingido, porque São Paulo estava tendo praticamente temporais diários, com queda de árvore, com problema de eletricidade, fornecimento de energia. Só que aí, nos últimos 2 dias para cá, Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense e Sul Fluminense, região de Paraty, ali divisa com São Paulo, com muita chuva, uma quantidade de água assim absurda. E ontem a gente viu aí uma chuva de mais de 200 milímetros na região de Juiz de Fora, que até o momento em que eu estava vindo para a rádio, o número de mortos já estava em 22, mas tinha uma quantidade ainda de desaparecidos muito grande. E a gente viu muita gente soterrada, muita terra descendo morro abaixo. Então, assim, muita água. E aí, quando eu for falar do evento que vem agora, quinta-feira, de Mercúrio retrógrado, aí vocês vão ver que nada na astrologia é coincidência, tá? A gente vai falar dessa água já, dessa quantidade de água, mas de qualquer forma, muita água. E aí, de domingo para cá também, quando eu fechei a pauta, a gente teve muito evento de neve no hemisfério norte todo, já falei aqui em outros programas, mas no domingo teve um toque de recolher na cidade de Nova York, que era prevista a maior tempestade de neve da década. E o que de fato aconteceu não se restringiu só a Nova York, foi o Nordeste inteiro do país sofrendo, Buffalo e outras cidades assim, batendo recorde de neve. Lá não se mede por milímetro, se mede por centímetro a altura de neve. Nova York teve bairro com quase 1 metro de neve, o que beira o absurdo para eles. Então, assim, eventos climáticos, eles tendem a ser grandes, eles tendem inclusive a piorar ao longo do ano, tá? E aí, quando inverter, for verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, a gente vai acompanhando aqui no programa, as coisas vão começar a acontecer de forma invertida, tá? Aí, uma segunda questão que eu separei aqui, que eu venho falando de queda de estruturas, e quando a astrologia fala de queda de estrutura, a gente está falando literalmente, queda de estrutura física. Pode ser prédio, uma ponte ou qualquer coisa física que a gente tenha construído,
como pode ser a queda de estrutura de uma grande empresa. Não à toa a Meta e o YouTube estão sendo processados, entendeu? Então, quando a gente fala de queda de estrutura, a gente está falando de queda de estrutura no geral. A gente pode ver queda de estrutura de um governo, como está acontecendo no Irã, como aconteceu na Venezuela. Então, a gente pode ver esse tipo de queda de estrutura em governo, em empresa e estruturas físicas. E aí eu separei eventos de estrutura física que aconteceram, duas aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro, no dia 2, que um prédio, um edifício de 4 andares desabou no bairro do Maracanã. No dia 8, um segundo prédio, um pouco menor, de 2 andares, desabou no bairro do Engenho Novo, aqui do Rio de Janeiro. E no dia 12, teve um rompimento de um dique em Portugal, lá do Rio Mondego, que causou o desabamento da Estrada 1, que é a estrada principal de Portugal, que liga Lisboa ao Porto. E aí houve a estrada literalmente cedeu, ela abriu lá um vão gigantesco. E aqui eu estou falando de queda de estrutura, mas a gente vai ver ao longo do ano outras quedas de estrutura, como vimos ontem em Juiz de Fora. Câmeras de segurança ou pessoas filmando o desabamento de pequenos edifícios de casa. Foram muitos desabamentos ontem, e isso pode também ser uma constante ao longo do ano, tá? E aí a gente vai ver queda de estrutura de governo e queda de estrutura de empresa. E aqui a gente pode estar falando até de queda de estrutura financeira, com moeda digital, Bitcoin. A gente vai falar até um pouquinho disso hoje, mais adiante, tá? Interligado a isso, convulsões sociais. A gente começou a ver muita manifestação nos Estados Unidos, de novo por conta da atuação dessa polícia chamada ICE, manifestação no país inteiro, nos Estados Unidos inteiro, contra a atuação dessa polícia. A gente viu uma convulsão social aqui no Brasil enorme, por conta do caso do cachorro-orelha, lá no estado de Santa Catarina, e que não se restringiu só ao Brasil. Muita gente influente de fora do Brasil se manifestando por conta do caso do cachorrinho. A gente está vivendo um movimento atual, começou semana passada, de greve, e a gente vai ver essa convulsão crescendo cada vez mais, porque o governo de direita da Argentina resolveu fazer uma reforma trabalhista no apagar das luzes de uma sexta-feira à noite, com absurdos ao ponto deles estarem voltando quase à época da vassalagem, onde essa reforma prevê inclusive que o empregador pode pagar o funcionário com qualquer moeda de qualquer país do mundo, e se não tiver dinheiro não tem problema, ele pode pagar até em cesta básica. O nome disso na Idade Média se chamava vassalagem, e foi aprovado, não se espantem, foi aprovada no Senado, depois foi aprovada no Congresso argentino, só que teve lá uma alteração, voltou para o Senado, e isso ainda está andando, mas isso ainda vai dar muito pano para manga, tá? Apesar de uma aparente calmaria, o Irã continua em ebulição, inclusive com as mulheres iranianas já indo para a rua, insatisfeitas com o regime, e a gente viu ontem, por isso que eu estou falando que fevereiro é assim, você piscou o olho e você perdeu. A gente teve ontem, de anteontem para ontem, um movimento no México, que um dos grandes bandidos mexicanos, de cartel mexicano de droga, foi assassinado pela polícia mexicana, e aí teve, não vou chamar de rebelião popular, que não é isso, é uma coisa que aqui no Rio de Janeiro, vez em quando acontece, quando a polícia resolve fazer alguma operação e prende um bandido de renome ou de uma determinada facção, um bandido, sei lá, com uma patente mais alta, a gente vê um certo terror nas ruas. Eles fecham as ruas com os ônibus, eles tacam fogo em ônibus, manda fechar comércio. E isso aconteceu no México, agora, esse final de semana. Foi um terror em várias localidades do México.
foi um pouco mais pesado do que normalmente acontece no Rio de Janeiro. Foi muito assustador e é um movimento que tende a continuar. Então, como a gente está falando de convulsão social e a gente só está em fevereiro, isso é uma tendência também ao longo do ano, tá? Um outro assunto muito curioso e que de novo envolve água são acidentes marítimos. A gente está vivendo um mês de fevereiro com uma série de pequenos e grandes acidentes marítimos. E eu venho falando todo astral de semana, pode ter aí um negócio com o mar, um probleminha aí com o navio, com o estreito, problema comercial, mas de qualquer forma a gente está vendo muito acidente marítimo, coisas que envolvem água que normalmente não acontecem com tanta frequência, mas fevereiro está batendo pequenos recordes. Aí eu anotei alguns aqui, principalmente alguns com morte, infelizmente. No dia 13, né? Uma daquelas lanchas do Amazonas, né? Que tinha 79 passageiros, eles estavam lá fazendo turismo entre o Rio Negro, o encontro, né, do Rio Negro e do Rio Solimões. É muito impressionante, é muito bonito, as águas não se misturam, mas essa lancha, infelizmente, ela naufragou. Teve até a história da mãe que deu o colete para o filho para salvar o filho, mas infelizmente ela não salvou. A gente teve alguns óbitos e ainda tem pessoas desaparecidas desse acidente do dia 13. No dia 18, no Porto de Santos, um desses navios cargueiros, desses grandes, ele tem altura de 16 andares, é daqueles navios que você vê muito em vídeo de internet, com 20 andares de container para cima. Um desses navios, ele atingiu 2 balsas no Porto de Santos, sem vítima, sem nada, mas foi um acidente atípico, são coisas que normalmente não acontecem e que aconteceram. E no dia 21 a gente teve 2 outros acidentes com embarcação. Uma de uma lancha que sofreu um acidente na divisa de São Paulo com Minas Gerais, em um rio chamado Rio Grande, onde a gente teve 6 mortos, uma lancha que estava com 15 pessoas, foi um acidente grave, bem grave. E no mesmo dia, por conta de um temporal no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, um desses barcos de pesca, 2 homens morreram porque o barquinho naufragou no meio dessa tempestade. Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco de novo de água e de mar. É um ano que a gente vai ter muita história que o mar está envolvido. O mar está ali, para alguma coisa o mar está ali, tá? Inclusive no próximo tema aqui que eu vou falar sobre movimentos sísmicos. Isso eu falei ainda nos programas do ano passado, que 2026 a gente vai ter muito movimento subterrâneo de terra e que a gente está tendo aí um fevereiro massivo de coisa, mas que já vem desde dezembro, tá? Então, por exemplo, agora dia 15, o vulcão Kilauea, no Havaí, um dos maiores dele, ele está em plena atividade. E aí ele teve agora, dia 15, a 42ª erupção. Essa foi a mais violenta de todas, com lava a X altura, não sei quantos andares de altura. Foi bem violento, ele está extremamente ativo, mas não é só ele, tá? A gente está vendo o movimento vulcânico aí do segundo semestre para cá, muito. Na Indonésia, está acontecendo uma coisa inacreditável, numa areazinha chamada Pondok Balik, um distrito chamado Aceh Central, abriu uma cratera no chão. O chão abriu, literalmente. Quando parece brincadeira, mas não é, o chão abriu, ele abriu, como a gente vê em desenho animado, como a gente vê nesses filmes de tragédia, de terremoto, simplesmente a terra abriu, já engoliu 3 hectares. E a perspectiva é que ainda em fevereiro possa chegar a 7 hectares. É um fenômeno muito raro, em que simplesmente a terra abriu e está tudo caindo lá dentro, literalmente. E vai ser um pedaço de terra inabitável, não há como produzir, o buraco é muito fundo. E literalmente está sendo dragado para dentro da terra. É muito impressionante, tá?
Tremor de terra, então, a gente está tendo um atrás do outro. Em fevereiro a gente teve aqui no Brasil, no dia 17, o primeiro, dia 11 de fevereiro, todos em Minas, tá? Aqui no Brasil. No dia 11 de fevereiro a gente teve em Montes Claros um tremor de terra de magnitude 3 na escala Richter, que para o Brasil chega a ser um padrão alto. E aí no dia 17 a gente teve um intervalo pequeno de tempo, num distrito chamado Felixlândia, um tremor de 2,4 e meia hora depois o tremor de 2,5 nessa região de Minas Gerais, tá? No dia 19 de fevereiro a gente teve tremores de terra em Portugal. Portugal está sendo um epicentro aí dessas pequenas calamidades. E aí no dia 19 também a gente teve 2 tremores que atingiram Lisboa, Santarém, Leiria e Coimbra, na escala 4.1 e 4.2, com 20 minutos de intervalo entre um e o outro. E aí, só lembrando que nos últimos programas de 2025 eu vinha falando disso, aí eu fiz uma pesquisa rapidinha e aí descobri 12 de dezembro na costa do Japão, tremor de terra 6.7 na escala. Dia 13, no dia seguinte, aqui no Brasil de novo na região de Araxá, vejam, tudo em Minas Gerais, 4.4, o maior deles aqui no Brasil. Na virada do ano, dia 31 na Califórnia, 31 de dezembro, 4.9 na escala Richter. No México, dia 2 de janeiro, dias depois, muito próximo, tá? Califórnia, México, 6.5 na escala Richter. E dia 8 de fevereiro, em Cuba, a 15 quilômetros da costa, um tremor de terra de escala 5.5. E aqui eu não estou nem levando em conta, porque os sismógrafos nem sempre alcançam, a gente está tendo muito movimento de terra no fundo dos oceanos, tá? No fundo do mar. Por isso que envolve essa coisa de água. A gente vai ter muito desses movimentos no oceano e muitos deles, se não for próximo à costa, a gente não consegue fazer a medição nem o cálculo disso tudo acontecendo. O chato é que isso acontecendo embaixo dos oceanos, embaixo do mar, isso gera mais aquecimento global. Você aquece o oceano, você gera ali pequenos desequilíbrios de migração de espécies aquáticas e aí gera desequilíbrio natural no planeta, tá? E aí, estamos chegando no fim, mas fevereiro ainda não acabou, vamos lá. Subterrâneos ocultos emergindo. É a mesma coisa de queda de estruturas, tá? Quando a gente fala subterrâneos ocultos emergindo, pode ser segredo, pode ser algo que ninguém conhecia, ou pode de fato ser uma descoberta arqueológica. Então, separei aqui 3 casos, 2 muito clássicos. Um que está pegando fogo no mundo todo, que é o caso Epstein, onde envolve muita gente poderosa, tão poderosa que a gente viu essa semana que passou, a prisão do irmão do rei Charles III, o príncipe Andrew, que já tinha inclusive perdido o título da realeza, não é nem mais príncipe, mas não deixa de ser irmão do rei, do atual rei da Inglaterra. Ele foi preso e ontem a gente teve a prisão de um outro ex-ministro de Estado britânico que também repassava segredos para esse grupo Epstein. Isso é uma loucura danada. E a lista não para de crescer. Vai da princesa herdeira e futura rainha da Inglaterra, Matt Marit, a Donald Trump, que é o mais citado nos arquivos, o próprio presidente dos Estados Unidos, Bill Gates, Elon Musk, um cara chamado Sergey Brin, que é cofundador do Google, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, Edu Barak, ex-primeiro-ministro de Israel, Deepak Chopra, guru do autoconhecimento. E aí a gente vai ver ao longo do ano aí muito dessa coisa de falsos gurus, a gente descobrindo coisas ocultas dessas pessoas, entendeu? E aí tem até uma teoria da conspiração doida pra caramba, mas o Macaulay Culkin, que foi o ator mirim do Esqueceram de Mim, conhecidíssimo, que declarou
que quando ele foi para Neverland, né, a antiga mansão do Michael Jackson, ele foi para ser protegido desse caso Epstein, que envolve aí uma quantidade de crianças absurdas. É uma história muito doida, eu preciso desenvolver isso melhor na cabeça. Quem sabe aí ao longo do ano, com o desenrolar dos acontecimentos, a gente não venha fazer um programa especial em cima disso. No Brasil, a gente tem quase que um paralelo, que é o caso do Banco Master, que apesar de ser um banco que quebrou, a gente vai descobrir que esse banco era a maior lavanderia de dinheiro de muita gente e de muita coisa que ainda vai aparecer. A gente só está vendo aí a pontinhazinha do iceberg, tá? E aí, para fechar essa coisa de descoberta do subterrâneo, por isso que eu estou falando, tem os dois lados. Foi descoberto no Panamá, lá no país Panamá, uma tumba com mais de 1000 anos, com muitos restos humanos, muita cerâmica e muito ouro. Então é uma dessas descobertas arqueológicas importantíssimas que de vez em quando a gente faz. E aí uma tumba foi descoberta com essas características. E como a gente tem muito mar esse ano aí envolvido, não me espantaria se a gente tivesse novas descobertas de navios naufragados com tesouro, ou navios que se achava que não existia mais. Não se assuste se a gente tiver aí ao longo do ano uma nova descoberta nesse sentido. E aí, para fechar a tampinha disso de fevereiro, a gente viu também em fevereiro o futuro batendo na nossa porta, e futuro mesmo. Só para vocês terem uma ideia, dia 19 de fevereiro foi a comemoração do Ano Novo Chinês, porque na China o ano é lunar, é por isso que o signo lá é uma vez por ano, é sempre no Ano Novo Chinês, habitualmente ali por fevereiro. O calendário deles não é solar como o nosso, é lunar. E aí nesse dia, em comemoração, eles fizeram uma apresentação com robôs humanoides. Esses robôs humanoides dançaram, lutaram Kung Fu, lutaram espada, robôs humanoides. O futuro batendo a nossa porta, tá? A segunda notícia de fevereiro é que nós vamos voltar para o espaço em direção à Lua, e o foguete só não subiu em fevereiro, porque na semana eles fazem sempre testes antes do lançamento, seria no início de fevereiro, primeira semana de fevereiro, teve lá um vazamento do líquido, do combustível, e aí eles resolveram adiar o lançamento para março, a janela vai até abril. Então está previsto entre o dia 6 e o dia 8 o lançamento dessa nave em direção à Lua. Então voltaremos ao espaço em direção à Lua. Inclusive é tripulado dessa vez. A nave chama Artemis 2, porque a Artemis 1 ela foi lançada em 2022 para fazer o mesmo percurso, só que sem tripulação. Ela foi lançada em direção à Lua, ela deu uma volta na Lua, voltou para a Terra, foi um sucesso. Por ter sido um sucesso, a gente vai lançar um segundo foguete, agora tripulado, e tem novidade nessa tripulação, tem uma mulher e um homem negro nessa viagem, que vai dar a volta na Lua, provavelmente em março. Se não for em março, será em abril, mas esse ano essa nave vai ser lançada em direção à Lua, e aí na Artemis 3 de fato a gente volta a pousar na Lua, mas sem data ainda prevista para isso acontecer. E aí, por último, uma notícia sensacional, maravilhosa, e que está explodindo em tudo que é rede social. A gente viu a notícia de uma cientista que é bióloga, o nome dela é Tatiana Sampaio, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela vinha há 30 anos estudando, desenvolvendo, uma rede de proteína, tem nome, eu vou até ler aqui, que não é fácil, é polilaminina, que está devolvendo movimento para as pessoas com paraplegia. E aí a notícia é que Bruno Drummond oficialmente é o primeiro homem que
esteve tetraplégico e hoje anda, e hoje faz exercício físico, hoje voltou a ter uma vida quase normal. E isso é o futuro batendo na nossa porta. Foi um dos primeiros programas que eu fiz aqui na rádio, que eu tive o prazer de fazer aqui na rádio. E a gente vai ver esse futuro galgando aí patamares muito maiores do que isso. Aqui é só o início. Quando de fato o Urano ingressar em Gêmeos, a gente vai ver aí nos próximos 7 anos muita ciência, muita tecnologia, muita coisa acontecendo, mas deixa ele entrar lá que a gente faz um programa mais especial sobre isso. E aí, como a gente não teve programa dia 17, o acontecimento do mês, mais um, é que no dia 18 o Sol ingressou no signo de Peixes. Estamos vivendo as energias de Peixes. É o último signo do zodíaco, e aí é aquele período do ano que a gente vive o Sol em Peixes, a gente está mais sensível, está mais intuitivo, está mais criativo, a criatividade fica muito aflorada. A gente tem um momento de maior conexão espiritual, é muito bom para meditação, terapia, qualquer tipo de terapia holística ou não, onde a gente fica mais sonhador, onde a gente fica mais imaginativo, o que é muito bom. Se você souber fazer uso dessa energia, é muito positivo, tá? É um período de cura, de fato, e o único cuidado que a gente tem que ter, já que Netuno é o regente de Peixes, é assim, cuidado para não fugir da realidade ou se deixar iludir, que é muito comum nesse período do ano, tá? Como é o último signo do zodíaco, é aquele momentozinho do ano onde a gente depura as energias e a gente se prepara para o ano novo astrológico, que será no dia 20 de março. Anota aí na sua agenda que a gente tem o ano novo solar, 1º de janeiro, mas para nós astrólogos, de fato, o ano novo começa quando o Sol ingressa no signo de Áries e começa um novo ciclo. E aí, por conta desse Peixes do céuzinho, a gente vai chamar a primeira música do dia. A Dani já está com a musiquinha preparadinha ali, já é uma tradição do nosso programa. Toda vez que o Sol muda de signo, a gente chama o nosso amigo Oswaldo Montenegro, que tem uma obra espetacular que ele lançou em 1983, com uma música para cada signo, e hoje a gente vai ter o prazer de ouvir a música Aos Filhos de Peixes. Então toca pra gente, Dani, por favor. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta aqui na nossa Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmo Alma. Bem-vindos de volta e não esqueça de nos prestigiar no @Cosmo Alma Oficial
onde a gente tem um astral do dia, todo santo dia lá, tá? E não deixa de mandar sua mensagem pra gente não. Olha, você quer sugerir música? Manda também. Hoje a segunda música é a sugestão de um ouvinte dos mais fiéis, então eu vou prestigiar a música que ele mandou. Manda sua mensagem, manda seu elogio, manda sua crítica, se tá gostando, se não tá gostando. E aí, vamos lá, fevereiro não acabou. Para fechar o mês, a gente ainda vai ter agora, dia 26, quinta-feira dessa semana, o famoso depois de amanhã, Mercúrio ficando retrógrado pela primeira vez do ano. Esse ano, Mercúrio vai retrogradar 3 vezes, e aí se você quiser anotar, ele fica retrógrado até o dia 20 de março, exatamente o dia que vai marcar o ano novo astrológico, tá? De todas, é a retrogradação mais famosa, mais é aquela que a gente deve de fato dar um pouco mais de atenção, porque é o período onde as comunicações ficam debilitadas. Aí eu vou me prender aqui só um pouquinho para explicar para vocês mais ou menos como é que isso funciona, tá? Só não fica retrógrado, obviamente, Sol e Lua, mas todos os outros planetas ficam, tá? Então, na prática, quando um planeta, já até fiz um programa especial sobre isso, tá? Quando um planeta fica retrógrado, é porque ele vem andando reto para frente, de repente ele dá uma parada e dá uns passos atrás. É nesse momento que ele faz um deslocamento temporal, como, né, o foco é como se ele estivesse andando para frente, olhando para o futuro, e aí ele para e diz assim, não, peraí, eu tenho que dar uma olhada aqui numa coisa que ficou para trás. Eu lembrei aqui, ficou uma coisa aqui para trás que precisa ser resolvida. Então, toda vez que um planeta retrograda, é exatamente isso que acontece. E aí, muita gente, tem até muito colega astrólogo que fala, a retrogradação é ruim, é negativo. Na verdade, eu gosto de pensar a astrologia, tudo, como grandes oportunidades. Até questões assim, tem uma quadratura no céu, em que, em teoria, uma quadratura é um aspecto desafiador. Não é desafiador? Encara como uma oportunidade. Todo o desafio que surge para você na sua vida é uma oportunidade de fazer diferente. Então, se a gente encarar desse jeito, é uma oportunidade de voltar no passado e consertar coisas, né? Então, quando o Mercúrio, em particular, ele fica retrógrado, ele está te dando ali uma segunda oportunidade para resolver alguma coisa que ficou para trás, tá? E aí, normalmente, ou no signo onde ele está, principalmente no seu mapa, é algum assunto ali no seu mapa pessoal, tá? Naquela casinha, que pode voltar para você como uma oportunidade. Você deixou isso aqui passar, mas na verdade vai estar voltando para você tomar uma atitude daqui para frente, tá? Então, assim, o que Mercúrio rege, né? Tudo aquilo que é a nossa interação como pessoa e o meio, tá? Então, tudo que tem a ver com comunicação, conversa, aparelho que a gente usa para se comunicar, deslocamento, e aí deslocamento, qualquer coisa que você use para se deslocar, pequenos deslocamentos, né, que vai de bicicleta ao metrô, ônibus, até o teu automóvel, e aí tudo isso passa a ter uma certa, o fluxo não fica tão normal, tá? Quando ele está no fluxo direto, a coisa anda, tá andando. Só que aí, como ele está dando marcha ré, a sensação que a gente tem é que está tudo meio que andando para trás, está tudo dando para trás. Então é muito comum quando isso acontece, quando o Mercúrio está retrógrado, falhas, né, ou mau funcionamento de todo e qualquer sistema de comunicação. É aquele período do ano que as internets falham mais, sistema de organização,
sistema ligado a deslocamento, é quando a gente vê muito acidente de trânsito, é quando a gente vê muita falha no sistema no trem, do metrô, e a linha tal não está funcionando, a linha tal está sem energia, sabe? Isso que acontece muito quando o Mercúrio está retrógrado, porque isso sofre uma confusão, tá? Então nesse período em particular, não é aconselhável assinar documento, porque, vamos lá, assinar documento não é uma comunicação e não é uma comunicação oficial, você está dando a tua palavra ali, você está botando ali a tua assinatura, você está dando a tua palavra assinada, escrita, né? E como isso está bagunçado, isso não tem proteção. Você está assinando um papel que pode ter uma pegadinha, você está assinando um papel que pode se voltar contra você no futuro, você está assinando um documento que isso pode reverberar mal para você. Então, assinaturas de contrato, compra de bens móveis, bens imóveis nesse período, você pode até fazer a negociação, mas se você puder adiar a assinatura, é importante, tá? A gente dá pouca atenção a isso, mas é exatamente nesse período que essas coisas podem dar errado, tá? Isso tudo porque as coisas não estão funcionando como deveriam, elas estão andando em marcha ré, tá? Então, essas coisas não são recomendáveis, de qualquer forma. Se voltar algum assunto do passado para a sua vida nesse período, principalmente onde você tem Mercúrio no seu mapa, é uma oportunidade de você resolver ou fazer as pazes com alguma coisa do seu passado, tá? Então, se você sabe no seu mapa onde o Mercúrio mora, provavelmente pode vir alguma coisa dali. E como ele está retrógrado no signo de Peixes, os assuntos onde você tem peixes no teu mapa também podem trazer de volta do passado algum assunto nesse sentido. E aí, só por curiosidade, mas é uma curiosidade importante, a gente está falando de água desde que eu abri o programa aqui às 17 horas hoje. A curiosidade do ano é que todas as retrogradações de Mercúrio em 2026 serão em signos de água. Então, por que isso é muito interessante? Porque quando eles acontecem em signo de água, normalmente o passado que vem é uma escavação da nossa profundeza emocional do passado. Então, são excelentes períodos de cura emocionais, tá? Então, assim, é um período onde a gente pode ver, enxergar e vir à tona sentimento e emoção, trauma, tá? Raiva, medo, coisas do passado que a gente ou ignorou, deixou para lá, ou não quis encarar de frente, ou fingiu que não viu, e isso volta para você dizendo, não, para e resolve, senão a vida não vai para frente. É por isso que é retrogradação, sabe? É aquele momento que o planeta começa a andar para trás, para você olhar para trás, mexer ali na ferida, fazer o curativo, e cuidar daquela ferida para você daqui a pouco voltar a andar para frente. Então, a curiosidade é essa, vem os 3 do ano, vem em signos de água. Então, esse ano, as feridas, a maioria das feridas que vão voltar para você, para mim, para todo mundo que está ao seu redor, tem relação com emoção, tá? Elas vão ser muito emocionais. E a nível de mundo, tá? Como essa retrogradação nesse momento está ativando lá o signo de Peixes, onde está o Sol, tá? A gente está falando de água. E não é aguinha não, são grandes volumes de água. Então, vamos lá, é uma oportunidade que o mundo inteiro vai ter de fazer algo que não foi feito lá no passado, mas que deveria ter sido feito com relação à água.
Então, muito provavelmente, a gente vai viver situações que envolvam água, comércio marítimo, fronteira marítima, a gente pode ver um monte de discussão nesse sentido, tá? Então a gente vai ver muito dessa coisa e assim, muito volume de água, não à toa a gente está vendo esse volume intenso de chuva acontecendo. Ah, mas Alexandre, o planeta não fica retrógrado daqui a 2 dias, mas olha para o mês de fevereiro. O mês de fevereiro, literalmente, o céu está pegando fogo. É um mês onde muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, isso tudo já diz respeito a isso que a gente está falando. Então, é muito provável que a gente veja aí, a nível de mundo mesmo, acordo, negociação marítima, ou então conflito em estreitos marítimos, briga por passagem. A gente pode voltar a ter discussão, por exemplo, ali do Estreito do Panamá, ou daqueles estreitos no Oriente Médio, onde tem ali o Mar Vermelho, os estreitos de comércio, sendo negociado, renegociado, se mexendo nisso, podendo gerar conflito, podendo gerar confusão, tá? Então, isso começa agora dia 26 de fevereiro, vai lá até o dia 20 de março, onde a gente tem um ano novo, aí a gente se livra desse Mercúrio retrógrado. Mas o que é importante você entender na sua vida é que se algo do teu passado, muito emocional, seja familiar, seja de amigo, seja até do trabalho, mas que mexa com o teu emocional e que venha para a tua vida, encara como uma oportunidade de fazer diferente. Encara de frente mesmo, faça diferente. Porque a gente está num momento do ano, em um momento do mundo, de fazer diferente. Quem sair na frente fazendo diferente vai levar muita vantagem para esse mundo novo, tá? E aí eu quero chamar a segunda música do dia. Falei hoje que o programa está um pouco atípico, a gente vai falar da semana já depois dessa segunda musiquinha. Essa música foi indicada por um ouvinte fidelíssimo, Maurício Kiefer, de Niterói, aqui do Rio de Janeiro. A gente vai ouvir Maria Alcina, com uma música chamada Espaço de Sideral, uma música de 2008. E aí, fechando o mês de fevereiro, é uma marchinha muito interessante, falando de coisas do espaço, dos planetas, e aí a gente fecha o carnaval com essa marchinha da Maria Alcina. Toca, Dani, pra gente ouvir aqui. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.
Estamos de volta aqui na nossa Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. e você está no programa Cosmo Alma. Tradição, aniversariantes do dia. Vamos lá. Do cinema, a gente tem o ator britânico Daniel Kaluuya. Ele foi vencedor do Oscar pelo filme Corra, filme espetacular. E o ator americano Billy Zane, famoso pelo seu trabalho em Titanic. Dos esportes, o piloto francês Alain Prost, eterno rival, grande campeão de Fórmula 1. E o jogador brasileiro Antony, da seleção brasileira e atualmente jogador do Real Betis da Espanha. Atrizes brasileiras Silvia Pfeiffer e a atriz Tamara Taxman, que por curiosidade, só por pura curiosidade, é brasileira de alma, mas ela é estadunidense de nascimento, tá? Para todos eles e para você que faz aniversário hoje, feliz novo ano para você e para todos eles, tá? Então vamos sem demora para as previsões da semana, que vão de ontem, 23, até dia 1º. Então, ufa! Ainda tem uma semana inteira de fevereiro pela frente. Salve-se quem puder. Mas ontem foi o último dia da lua nova no céu. A lua está mudando, a gente vai viver uma semana de lua crescente. A boa notícia é que é uma semana mais leve, tá, do que a semana passada. Então a lua nova viveu ontem o seu último dia e para quem ainda precisou começar ou dar um pontapé inicial alguma coisa ontem, foi um bom dia para isso ontem, tá? Hoje a gente já lua crescente, ela mudou de fase, então agora a gente vai viver o crescimento, sentir a energia desse crescimento. E em Gêmeos, tá? A gente está com a lua crescente em Gêmeos. Então, assim, é uma mudança importante. A primeira lua crescente em Gêmeos da semana é o que marca a semana. É um período que a gente vê crescimento e desenvolvimento de coisas e ideias e trabalhos ou qualquer outra coisa, tá? Quando a gente entra numa lua crescente, a gente vê de cara os primeiros brotos ou os primeiros sinais daquilo que a gente plantou, tá nascendo, tá? De tudo que a gente veio plantando na semana ou semanas anteriores. Então tudo aquilo que a gente viu, a gente vê o início de coisas novas se desenrolando, tá? Mesmo que seja oculto ou escondido, é uma semana que fecha o mês. Isso tudo que pode estar escondido ou invisível, para na sua vida mesmo, isso pode se tornar visível, tá? Então, não se assuste se o dia ainda fechar com alguma novidade para você. Isso pode acontecer, tá? Hoje ainda é um dia muito bom para conversa e para estudos. Então, se você precisa conversar algo importante com alguém, ou se você precisa botar algum estudo em dia, hoje é um dia muito produtivo para isso, tá? E se tiver algum problema, se você tiver com algum problema aí já de uma semana ou de alguns dias, você não está conseguindo entender, você não está conseguindo achar entendimento, você não está muito bem para isso, hoje é um dia que você pode ainda ter uma luz sobre esse tipo de coisa. E como eu falei, se você tiver alguma conversa muito importante mesmo, sabe aquela conversa difícil, hoje é um dia bom pra caramba para fazer isso. Então, hoje é o dia, tá? Hoje é um dia mais leve, a gente pode começar o dia de hoje já tendo aí um pouco mais de entusiasmo, com um pouco mais de esperança. Não estranhe, tá? É essa mudança de lua, da lua nova para crescente, que dá essa energia de impulso pra gente, tá bom? Amanhã a lua continua crescente, ao longo da semana inteira ela vai estar crescente. Amanhã a lua ainda está em Gêmeos, tá? Então, assim, não tem nenhum aspecto relevante no céu do dia de amanhã, não tem nenhum planeta fazendo nenhuma coisa, mas continua um dia bom para esse entusiasmo, essa energia boa de você se sentir um pouco renovado. Nossa, estou me sentindo bem, estou me sentindo
entusiasmado. Bom dia, continua um bom dia para interações, tá? Você vai querer interagir, você vai querer conversar, você vai querer trocar ideia. Então, se amanhã você tiver alguma coisa de trabalho importante, que você queira fazer uma reunião, que você queira fazer uma troca, dia ótimo para isso, tá? Bom dia para encontrar amigo, bom dia para ter conversa com pessoas mais inteligentes, então mais interessante ainda, porque você vai assimilar muita coisa no dia de amanhã. É um excelente dia para você começar a ler um livro ou começar a aprender algo novo. Então, se você vem adiando alguma coisa que você precisa aprender e você fica protelando, amanhã é um dia ótimo para isso, tá? É um dia mais leve, talvez o dia mais leve da semana. Você vai estar mais extrovertido, mais falante, tá? E talvez até um pouco mais feliz. Então, amanhã é aquele dia, deixa o mau humor em casa, tá? Deixa o mau humor em casa, porque ele não precisa te acompanhar amanhã. De fato, amanhã é um dia muito bom para isso. Aí na quinta-feira, a lua continua crescente, só que muda a lua. Aí a lua entra no signo de Câncer e a energia muda um pouquinho. Lembrando, quinta-feira já é o dia que Mercúrio entra retrógrado no signo de Peixes, tá? Aí o humor muda um pouquinho, tá? Aí por conta disso, por conta desse Mercúrio retrógrado que mexe no passado, essa lua em Câncer, aí você já tem uma tendência sua pessoal de sentimentalismo, saudosismo, aí a gente para de olhar para frente e tem vontade de ficar pensando em coisas do passado, tá? Então é um dia que vai falar muito de saudade, nostalgia. Você pode até se pegar pensando assim, poxa, hoje em dia isso é ruim, antigamente é que era bom. É só uma sensação, tá? É só uma sensação. Pode ser um diazinho mais difícil que o habitual de querer sair de casa, porque Câncer tem esse chamamento da casa. Então assim, você vai sentir uma vontadezinha natural de, ai meu Deus, se eu pudesse não trabalhar seria melhor, queria ficar aqui em casa quietinho, no conforto do lar. De fato, você vai sentir essa vontade, tá? Se você não precisar sair, maravilha, aproveita o dia. Se você não tiver compromisso, se você puder ficar em casa, é um dia excelente para você fazer isso, tá? Na sexta-feira continua a mesma lei, a mesma lua, continua em Câncer, então aquela vontade de ficar em casa, e aí piora porque sexta ela cresce, fica muito maior, tá? Mas também tem aí um dia difícil de seguir dieta, tá? Porque assim, como você vai estar com o emocional muito mexidinho, a ansiedade vem com uma certa força, e aí você vai querer dar uma descontada nisso na comida. E aí uma dica para o dia de sexta-feira, se você não exagerar, uma boa comida na sexta-feira, algo que te traga muito prazer, que te traga uma saudade boa, é até positivo, tá? As emoções vão estar um pouquinho mais à flor da pele, tá? Você vai estar mais emotivo, mas você também vai estar um pouquinho mais reativo. Então cuidado, porque você pode ter emoções positivas, mas você pode também ter aí emoções negativas te rondando, o que nunca é bom. Então a gente pode sentir inquietação, ansiedade, irritação, então cuidado, gerencia isso com tranquilidade na sexta-feira, tá? Tem uma quadraturazinha entre Marte e Urano sexta-feira, que normalmente, quando a gente fala quadratura em astrologia, é um desafio, tá? É uma configuração desafiadora. Então, assim, como eu disse hoje, seria legal você encarar o desafio, porque se você encara o desafio e supera, você sobe um degrau, você dá um passo adiante, tá? Então, essa quadratura em particular, ela vai te pegar, sabe onde? Na tua zona de conforto. E aí,
ele vai dizer assim, olha só, tem uma oportunidade aqui bombástica na tua vida, bombástica, mas é uma situação de risco, vai encarar? Aí, qual é o lance? Qual é o lance? Você vai ficar, eu acho que eu prefiro ficar na zona de conforto, porque aqui está muito bom. Caramba, mas é uma oportunidade, você pode ganhar 10 vezes mais. Mas é arriscado, eu não sei se eu quero arriscar, sabe? Você entende o que eu estou falando? Então, na sexta-feira vem essa energia, onde você vai ali ter uma briga com você mesmo, por conta de dar ou não esse passo adiante da zona de conforto, tá? Literalmente isso. Porque assim, é como se o dia pegasse você e dissesse, olha só, se você quer crescer, se você quer fazer diferente, você vai ter que largar a zona de conforto e você vai dizer, não vou largar, e aí vira um impasse, tá? Sugestão de astrólogo, dê o passo adiante, largue o porto seguro, porque nem sempre o porto seguro de agora pode ser o seu porto seguro do futuro. E é isso que a astrologia nos ensina todo santo dia, tá? Então, é assim, às vezes é necessário romper com alguma coisa que estava estabelecido há muito tempo. E aqui eu estou falando de tudo, tá? Estou falando desde um casamento, por mais antigo que seja, mas que você está enrolando, de repente é hora de romper, um trabalho péssimo, que até te paga bem, paga suas contas, mas que não te dá satisfação nenhuma, de repente é hora de romper com isso. É isso que pode acontecer nessa sexta-feira, tá bom? Em nível de mundo também, a gente pode ter aí um diazinho de conflito, tá? De conflito, exatamente, porque pode ter alguém dizendo que, eu quero que mude um poderoso. Normalmente é um poderoso ou um país de poder. Não, tem que mudar. E a gente pode ver aí revoltas populares, novas brigas, ou conflitos mesmo mundiais, tá? Por conta disso, porque na sexta-feira a gente vai estar com essas emoçõezinhas mais à flor da pele. E aí na sexta pode ser até que tenha algum baque no mercado financeiro, essa coisa de dinheiro, tá? Ou conflitos entre o antigo e o novo. Por exemplo, os bancos tradicionais de varejo, aqueles grandes conhecidos, brigando com bancos digitais, porque tem um formato novo, diferente, isso não está bom, você está me levando à falência. Então a gente pode ter esse tipo de conflito, até em questões de moeda. Não, dinheiro é dinheiro, não, mas eu tenho aqui um dinheiro virtual, e aí a gente pode ver esse tipo de conflito acontecer na sexta-feira, tá? No sábado, a Lua continua crescente, mas muda de signo. E aí ela entra em Leão. E aí, vamos lá, sábado é dia de prazer e diversão. Então é um dia sensacional para você fazer qualquer coisa que tenha a ver com lazer e divertimento. Então se você é aquela pessoa que trabalha demais, que rala pra caramba, cara, não rala no sábado não. Vai se divertir, mesmo que seja uma diversão boba, mas tenta não focar muito em trabalho, tá? A gente vai estar também com uma conjunção entre esse Mercúrio, que vai estar retrógrado, e Vênus, já tudo no signo de Peixes. E aí é interessante, porque é o seguinte, se você tá solteiro, não se assusta se de repente do nada tocar um telefone, um WhatsApp, um Facebook, alguém do passado com quem você teve um trelelézinho amoroso ou uma paixão que você teve, do nada surgindo no sábado, fazendo um oi sumido. Olha, é por aí, tá? Então assim, isso pode te despertar de novo essa paixão, essa fagulhazinha desse amor esquecido lá no passado, tá? E aí, por ser um sábado bacana para isso, é um sábado onde flecha de Cupido vai estar voando para tudo que é lado, tá? Em tudo que é direção nesse sentido. E para você que já tem um casamento, um noivado, um namoro, é um sábado ótimo para fazer
programinha romântico, programinha 2, sair para ir no cinema, para jantar, para almoçar fora, é um dia ótimo para dar uma reaquecidinha nessa relação, tá? No domingo, viramos o mês, chegamos a março, enfim, chegamos a março. Domingo é dia 1º de março, tá? A lua continua crescente, a lua continua em leão, e aí é muito legal, porque a gente abre o mês de março com essa energia de entusiasmo, de força, de propulsão, tá? Então é um dia para protagonismos, para você botar a vida para andar, é aquele dia onde você vai olhar para você, a lua está em leão, olha para você nesse dia, olha para si, olha para os seus interesses. Você vai fazer o seguinte, no domingo, vai ser aquele dia onde você vai se colocar em primeiro lugar, tá? O que é importante para você, o que te traz satisfação, o que te traria realização. Olha para você e diz assim, caramba, eu tô vivo. Então, quer saber? Hoje é um dia onde eu vou olhar para mim. Então, você quer fazer aquele tratamento capilar? Faz no domingo. Aquela máscara esfoliante? Faz no domingo. Domingo é que é dia para fazer isso tudo, tá? Os outros, no domingo eu deixo você botar esse pessoal todo em segundo plano, tá? Então no domingo é muito bacana para isso. Para você olhar para os seus desejos, para os seus sonhos. Escreve. Você já não tem mais hábito de escrever? Pega o celular, faz uma lista das tuas prioridades, tá? A gente está entrando em março. Astrologicamente é o mês do ano novo para astrologia. Então daqui a pouco a gente está em Áries. E a gente tem que aproveitar essa energia de março para fazer isso tudo decolar. O pior já passou, que é esse mês de fevereiro, agitadíssimo, complicadíssimo, energia para lá, energia para cá. Então, assim, domingo é um dia bom para você fazer esse tipo de coisa, olhar para você, determinar metas. Se você tem planos, começa a botar esse plano no papel para daqui a pouco botar esse plano para frente. É um dia muito bonito, tá? Um dia muito bacana para isso. E assim, as próximas semanas de março, eles vão ser muito propulsores mesmo, para a gente botar a vida num trilhozinho, mesmo que seja um trilho novo, não se assusta não. Eu sei que o novo assusta, mas não se assusta não, porque 2026 está começando, eu vou falar sempre em todo o programa, é o ano de quem tiver a ideia mais original, quem sair na frente sai ganhando, tá? É aquele ano que, na verdade, você nem tem que treinar a corrida, você tem que treinar a largada para a corrida. É muito mais importante do que a corrida em si, tá? Então, assim, é uma semana muito mais leve do que a semana que passou, né? Infinitamente muito mais. É uma semana que vai dar uma folguinha emocional pra gente, o que é bom, tá? É normal entre um eclipse e outro. No próximo programa, do dia 3 de março, já em março, é dia de eclipse, então, obviamente, no próximo programa a gente vai falar do eclipse do dia 3, é um eclipse lunar, diferente do eclipse que a gente experimentou dia 17, aí a gente fala desse eclipse, a gente vai ter uma pautinha nova e provavelmente, eu não vou prometer, mas provavelmente, talvez a gente já tenha alguma novidade, porque o Cosmo Alma, o programa Cosmo Alma, ele vai ter muitas novidades no curto espaço de tempo. A gente vai aproveitar esse ano novo para botar muita novidade aqui no programa para fora, e novidade boa, tá? Só novidade boa. Então essas foram as previsões da semana e a gente está encerrando o programa de hoje. Eu desejo para vocês nessa semana um bom caminhar pelas estrelas ao longo dessa semana. A gente está chegando ao fim do programa de hoje, uma pena, um programa delicioso. Eu estava com muita saudade de estar aqui com você, muita mesmo, tá? Foi mais um programa Cosmo Alma aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P. Semana que vem já fica o convite, 17 horas, programa Cosmo Alma. Manda tua mensagem,
Manda uma sugestão de música, manda uma sugestão de tema. Você tem uma pergunta, você está curioso de algo, manda uma pergunta para cá. Semana que vem tem eclipse de novo, é um eclipse diferente, é uma energia diferente, tá bom? Então eu espero que essa semana seja extraordinária, cheia de novas conquistas. Então, ó, beijo na sua alma, te vejo semana que vem, tá bom? Boa semana para todo mundo. Namaskar.